Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mundo da Medicina. Hoje nós vamos abordar mais um tecido conjuntivo que a gente já começou a fazer desde o vídeo passado, que a gente falou sobre o tecido conjuntivo como um todo, a gente abordou as suas características e hoje, dando sequência àquela playlist de histologia, nós vamos abordar o tecido adiposo, que nada mais é do que um tipo especializado de tecido conjuntivo. Vamos dar uma recapitulada então nos tipos de tecido conjuntivo, as suas características gerais, e depois a gente aborda mais especificamente o tecido adiposo. Bom, o tecido conjuntivo, como eu falei, é um tecido de suporte, de sustentação e de transporte de nutrientes, né, que a gente já tinha falado. Então a gente tem alguns tipos que são classificados o tecido conjuntivo. A gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, que é de fato o tecido conjuntivo, aquele lá que a gente tem em mente quando estuda no ensino médio, por exemplo, que é dividido, então, em tecido conjuntivo frouxo e denso. E dentro do denso, a gente tem o modelado e o não modelado, que a gente já viu no último vídeo. Se você ainda não viu, não sabe o que eu estou falando, vai aqui na descrição, o vídeo vai estar aqui embaixo, tem um vídeo completinho lá para você. Também tem os tecidos conjuntivos especializados, que têm funções especiais e se destaca dos demais, que é o tecido adiposo, que a gente vai ver hoje, o tecido elástico, o tecido mucoso e também a gente tem o hematopoético. Também tem tecidos conjuntivos que a gente chama de suporte, que é o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. Tranquilo? O tecido adiposo, ele se caracteriza de maneira especial porque ele tem, de fato, uma característica própria e uma função própria dentro do nosso organismo. Ele é a principal reserva de energia do nosso corpo. Isso é armazenado em forma de triacilglicerídeos ou triacilgliceróis, mais conhecido como triglicerídeos, né? As suas células são conhecidas como células adiposas, e por isso o nome tecido adiposo. Essa célula tem por nomenclatura científica serem denominados de adipócitos, tá certo? Se vocês encontrarem no livro falando de adipócitos no tecido conjuntivo, muito provavelmente esse tecido conjuntivo é tecido adiposo. Vamos para as características gerais, então, desse tecido. Eles podem ser encontrados isoladamente ou em pequenos grupos dentro do tecido conjuntivo frouxo. Também, a maioria das suas células, elas se encontram em aglomerados, em agrupamentos, que vai, de fato, caracterizar o tecido adiposo. Em termos de porcentagem de gordura de tecido adiposo que a gente encontra nos seres humanos, a gente tem uma porcentagem maior, um índice maior de gordura no corpo feminino do que no corpo masculino. Como eu falei, então, ele serve de depósito de energia, a principal função dele, ele tem outras funções que a gente já vai ver, mas a principal função dele é a armazenagem de energia, armazenamento de energia em forma de triacilgliceróis. E ele é muito influenciado por tecido nervoso e pelo tecido hormonal, visto que ele é considerado como um órgão endócrino, porque secreta algumas substâncias. Bom, o tecido adiposo, como a função já foi falada, na verdade, ele tem um papel energético, de sustentação de energia, modela a superfície corporal, como a gente pode ver aí muito facilmente no mundo fitness, né, no mundo da saúde e bem-estar, que a gordura está muito relacionada a esse modelamento corporal. Também tem um papel de isolamento térmico do nosso organismo. A gente nota, se a gente for pegar entre os mamíferos, saindo um pouco então da histologia humana e indo lá para os mamíferos como um todo, a gente tem nos ursos polares, por exemplo, essa função muito destacada aí. Ele também auxilia a manter alguns órgãos em posição, então ele vai fazer esse papel de sustentação. Aqui também não está mostrando, mas ele absorve choques mecânicos, visto que ele fica numa região subcutânea, ou seja, abaixo da pele ali, e vai estar dando essa sustentação, essa proteção contra impactos. E ele desempenha uma atividade secretora no nosso organismo. Ele pode ser classificado em dois tipos. A gente tem o tecido adiposo comum, que também pode ser chamado de unilocular ou amarelo. Também tem o tecido adiposo pardo, ou marrom, ou multilocular, tá certo? Aqui a gente vai
usa a nomenclatura unilocular e multilocular, só para ter mais facilidade. Bom, o tecido adiposo unilocular, ele tem, dentro das suas características específicas, ele é constituído, então, de apenas uma gotícula lipídica, a sua célula, que ocupa quase todo o citoplasma. Então, a célula, se a gente for ver mais daqui para frente, a maior parte do citoplasma dessa célula vai estar sendo composta pela gotícula lipídica, enquanto o seu citoplasma em volta, a membrana plasmática, o núcleo e as demais organelas vão estar tudo na periferia dessa célula, bem próxima à membrana plasmática. Essa gotícula lipídica ela é envolvida por uma monocamada de fosfolipídio, somente para isolar a gotícula do restante do citoplasma, que é um meio aquoso. A cor varia desse tecido adiposo unilocular entre o branco e o amarelo, também pode ser então chamado de tecido adiposo branco ou tecido adiposo amarelo, isso vai depender, essa coloração vai depender da dieta do indivíduo. Ele, como eu falei, vai estar presente na camada subcutânea de todo o nosso corpo. Isso é uma característica própria dele. As membranas plasmáticas das células adiposas uniloculares contêm receptores para várias substâncias como insulina, hormônio de crescimento, noradrenalina e glicocorticoides. Também tem algumas fenestrações para passagem, para realização de pinocitose, passagem de líquido por entre as membranas. E aqui a gente tem cortes histológicos que mostram esse tecido. Então, cada vazio branco desse daqui que a gente observa é uma célula, que nesse caso aqui não está mostrando a gotícula lipídica, mas essa gotícula lipídica estaria utilizando esse espaço em branco, esses espaços em branco, para ficar ali, no caso, né? Então, se a gente observar, a imagem da esquerda mostra de uma ampliação menor esse tecido adiposo, né? Enquanto na imagem da direita, aqui mais embaixo, a gente observa melhor aqui até alguns núcleos de células que ficam aqui na periferia dessas células, bem espremidas, como a gente pode ver. Grandes gotículas lipídicas estavam acontecendo aqui, né? E a gente tem essas fenestrações também por tecido conjuntivo frouxo, que a gente já falou anteriormente. É importante falar também que essa coloração que a gente usualmente utiliza nos laboratórios de histologia, elas são feitas com corantes orgânicos, o que faz com que essa gordura não fixe na lâmina, então ela é, vamos dizer, mandada embora, assim, junto com a lavagem que se faz na lâmina. Então, não tem lipídios nesse tipo de coloração. Tem outros métodos que conseguem fazer isso, deixar a gotícula, mas aí você tem que congelar o tecido e é um outro procedimento que não vem ao caso aqui, porque provavelmente isso não vai cair na sua prova. Então, vamos falar sobre a histogênese, que é a origem desse tecido adiposo. Como eu falei, o tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo, então as origens vão ser bem semelhantes. Por isso, ele vai se derivar, esse tecido, suas células vão se derivar lá das células tronco mesenquimais, multipotentes, no qual essas células vão se dividir em fibroblastos, daí da origem justamente ao tecido conjuntivo, propriamente dito, e lipoblastos. Esse lipoblasto, então, ele vai se diferenciar depois em adipócito multilocular, daí vai dar origem ao tecido adiposo multilocular, e o adipócito unilocular, que vai ter com o seu nome respectivamente. O tecido adiposo pardo ou multilocular também tem as suas especificações, visto que a sua célula agora ela não vai ser constituída apenas de uma gotícula lipídica, mas sim de numerosas gotículas lipídicas, e também vai conter muitas mitocôndrias, visto que ele demanda esse gasto maior de energia, tendo que gastar mais essas gotículas lipídicas para a respiração celular, por isso as mitocôndrias muito importantes nessas células, nesse tecido. Sua cor se deve à vascularização abundante e às numerosas mitocôndrias ricas em citocromos, que dá essa coloração mais avermelhada, mais amarronzada. Ele tem uma distribuição limitada, ou seja, lembra lá no tecido adiposo unilocular, que ele estava em toda a região subcutânea do nosso corpo. Aqui é uma distribuição limitada, ou seja, ele não está em todo o nosso corpo. Esse tecido não cresce,
Então, não adianta a gente comer muito, vou comer muita gordura que ele vai crescer. Não, não adianta porque ele não cresce mais, porque ele só desenvolve até o nascimento. Então, ele é considerado como uma glândula hibernante, de forma que nos seres humanos, como a gente não precisa mais usar esse mecanismo de sobrevivência, então vai se perdendo mediante a evolução. Enquanto nos ursos a gente tem a manutenção desse tecido, no ser humano a gente tem bem pouco e vai perdendo conforme vai passando os anos da nossa idade. Há exceções, é claro, porque se a gente observar indivíduos, uma população que mora em locais frios, como eles precisam dessa manutenção de temperatura, logo eles vão então ter uma maior porcentagem, um maior índice de tecido adiposo pardo, tecido adiposo marrom na sua estrutura, no seu corpo. E justamente por isso é um tecido especializado na produção de calor, não de energia, igual o tecido adiposo unilocular. Claro que ambos podem ser utilizados para as duas funções, mas cada um tem o seu forte, a sua especialização. E aqui a gente tem, mais uma vez, um corte histológico. À minha esquerda, eu tenho um corte histológico onde mostra aqui várias regiões onde era ocupado por gotículas lipídicas, e a gente observa aqui que as células são menores, tá certo? Não que são menores, mas são envolvidos por mais gotículas lipídicas, que dá a impressão que elas são menores. Já à nossa direita, nessa imagem aqui, tem uma região onde mostra certinho a delimitação entre e a diferenciação entre o tecido adiposo unilocular e um tecido adiposo multilocular. Mas em cima a gente nota o tecido adiposo branco, né? E embaixo o tecido adiposo marrom, que nota-se uma diminuição do tamanho dessas células. Outra classificação que pode ser dada ao tecido adiposo pardo ou multilocular é porque as células eles têm um arranjo epitelioide, ou seja, parecem em forma de tecido epitelial, formando massas compactas em associação com capilares sanguíneos. A gente nota vasos sanguíneos, então, nesse tecido, que vai lembrar glândulas endócrinas. Isso porque vai haver secreção de substâncias, justamente como um órgão endócrino. Também, falando um pouco sobre a origem, a histogênese desse tecido, as células mesenquimais que vão formar o tecido multilocular tornam-se epitelioides, adquirindo o aspecto de glândula endócrina cordonal. Aqui, mais uma vez, falando sobre o sistema endócrino, o sistema glandular, a gente fez um vídeo falando sobre tecido epitelial glandular. Se você não viu, também vai estar aqui na descrição do vídeo, corre lá e dá uma olhadinha. A gente não chegou a abordar o sistema endócrino, mas falou sobre o epitélio glandular, que é muito importante para essa aula aqui e para as aulas subsequentes. Então, para fechar o assunto, a gente tem, mais uma vez, uma característica aqui da histogênese, da origem do tecido adiposo, que é uma característica divergente aqui do tecido adiposo unilocular, que é o seguinte: não há neoformação de tecido adiposo multilocular após o nascimento e nem ocorre transformação de um tipo de tecido adiposo em outro tipo. O que ele quer dizer aqui? Que não há nova formação de tecido adiposo pardo. Então, como eu já tinha falado, não adianta você comer muito achando que vai garantir e formar tecido adiposo marrom, que não adianta, não vai funcionar, porque só desenvolve até o nascimento. Depois, raras exceções, esse tecido vai se desgastando e não há como transformar tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom e nem o marrom em tecido adiposo branco. Tranquilo? Então, essa foi a aula de hoje, bem rapidinha, nada demais. Espero que tenha gostado. Deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal e recomende para os seus amigos. Tá certo? Tchau e até a próxima.